Vamos lá então, meu povo, vamos voltar a falar de gestão de riscos agora para integralizar o conteúdo que você precisa para ser bem-sucedido na sua prova. Bom, eu estava falando por último da estrutura da gestão de riscos. E aí cabe a gente voltar ali naquela estrutura conceitual básica que a gente sabe que a norma ISO vai trazer para a gente os princípios, as diretrizes, mas também vai nos trazer a estrutura do gerenciamento aí de riscos. E a gente tem basicamente essas áreas de integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria. E a gente já tinha passado, por exemplo, por essas etapas aqui da integração, da concepção, e aí eu estava falando propriamente da implementação, e a gente precisa entender essa implementação também, que deve se dar de acordo com as diretrizes que são estabelecidas e aqueles princípios que inicialmente a gente tratou. Então, os princípios são muito cobrados, tá, gente? Eles são muito cobrados nas questões, vocês vão ver aí, vocês viram comigo as questões da Sesgran Rio. E aí, muitos alunos tinham me perguntado se precisavam saber sobre as normas COSO lá, COSO 1 e COSO 2. Não acredito que pela configuração do edital do CNU cobrem COSO 1 ou COSO 2. O importante é que você entenda, quando falarmos em COSO, que são normas orientadas aí à auditoria interna e, portanto, aos sistemas de controle interno que estão associados à gestão de riscos, mas não é propriamente uma metodologia só para a gestão de riscos. Na verdade, vai tratar de riscos, mas ela é contextualizada aí com o conceito de auditoria interna ou de controle interno, tranquilo? Então, voltando aqui, quando a gente fala da estrutura do gerenciamento, tá? Aí dando continuidade, vamos ver, portanto, o que a gente tem aqui. Então, quando a gente fala em implementação, nós temos a estrutura da gestão, que a estrutura da gestão de riscos deve se dar a partir de um plano apropriado, incluindo, claro, os prazos para execução, os recursos requeridos para essa execução, com a devida identificação de onde, quando, como e por quem são tomadas pela organização os mais diferentes tipos de decisão e, claro, que impactam aí o gerenciamento de riscos. Deve haver uma gestão de riscos que é adequadamente concebida e implementada, com engajamento e conscientização das partes interessadas, o que permite abordar explicitamente a incerteza na tomada de decisão, considerando incertezas posteriores à medida que surjam. E aqui eu até peço para que vocês retomem um princípio, não é? Que é dentro do princípio da inclusão ali, a gente tem, na verdade, uma participação de todos, uma responsabilidade de todos quanto ao gerenciamento dos riscos. Então, a gente tem aí uma medida inclusiva que considera todos os stakeholders. E é sempre importante lembrar que por mais que você faça um planejamento de riscos, por mais que você implemente respostas aos riscos, nós nunca eliminaremos todos os riscos de um projeto, de uma organização ou de qualquer atividade humana, porque a vida está envolta em riscos, tranquilo? Então, sempre vão advir outros riscos, mesmo que você trate os que você conseguiu identificar. Porque a identificação dos riscos não necessariamente identifica todos eles, tá? Então, quando a gente pensa que, portanto, nessa estrutura, ainda considerando a etapa de implementação, tá? Deve haver a modificação de processos de tomada de decisão onde necessário, não é? A partir do diagnóstico que a gente colhe, prestando-se garantia de que a estrutura da gestão de riscos seja claramente compreendida e praticada. Lembrando que por mais que a gente tenha essas diretrizes, tá? Essa estrutura ela sempre vai ser personalizada. Opa, errei aqui. Essa estrutura vai ser sempre personalizada por quanto? Personalizada, porque cada organização possui seu próprio contexto, seu grau de complexidade, tá? Então, aqui em decorrência disso, a gente tem uma gestão de riscos que é implementada na exata medida da necessidade de determinada organização. Não existe, portanto, uma gestão de riscos indistinta, ainda que as normas ISO tragam ali para gente alguma orientação. Lembrando, vou reforçar, não se trata a norma ISO em apreço de uma metodologia, mas de um guia de algumas orientações e diretrizes para o devido e correto gerenciamento de riscos, tá? E aí, como eu falei, ela traz os princípios, traz a estrutura, depois traz os seus processos, que a gente ainda vai ver hoje, tá? Então, a gente tem ainda dentro da estrutura a avaliação.
E a avaliação verifica a eficácia dessa estrutura da gestão de riscos que é personalizada para cada organização, que é inclusiva, que é integrada, tá? Mensurando seu desempenho em relação ao propósito, planos de implementação, indicadores e comportamento esperado, que a gente previamente estabeleceu no plano, né? A avaliação, gente, sempre que a gente fala em avaliação, a gente sempre tem que ter um parâmetro, um padrão, uma medida a ser aferida. Então, a gente construiu um plano, a gente concebeu ali o plano de gerenciamento de riscos que foi em razão do contexto em que a organização opera, considerando suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente avalia diante daquilo que a gente estabeleceu que seria o ideal, tá bom? E faz essa mensuração para poder corrigir se necessário, tá? Esse é o princípio aí avaliativo. Então, aqui a gente vê, portanto, o exame constante em relação à estrutura da gestão de riscos, se essa estrutura que a gente montou, que é personalizada para cada organização, permanece adequada para apoiar o alcance dos objetivos dessa organização, tá? Então, por mais que a gente tenha uma estrutura mínima aqui do gerenciamento de riscos, a gente precisa compreender que essa estrutura, ela é estabelecida de modo genérico, a gente tem que pensar nessas áreas de acordo com aqueles princípios que a gente viu em blocos anteriores, mas a gente tem que conceber também que essa estrutura ela tem que ser adequada ao contexto e da avaliação a gente pode ajustá-la para ela fazer jus ao que se espera de uma correta gestão de riscos, tá? Para alcançar os objetivos aí de uma organização, portanto. E aí, a gente fala, portanto, e por fim, da melhoria contínua, porque a avaliação vai permitir isso aqui para a gente, tá? A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia dessa estrutura da gestão de riscos e a forma como seu processo é integrado. Por assim dizer, a estrutura de gestão de riscos deve ser monitorada e adaptada, abordando mudanças internas e externas que permitam à organização melhorar o seu valor. Ou seja, a gente sempre, quando a gente fala de contexto, né? Contexto, a gente sempre considera, conforme a gente viu em blocos anteriores, o contexto tanto interno quanto externo da organização para promover os ajustes, né? E aí esses ajustes ao contexto, eles são recorrentes. Lembrando que a gente não faz só avaliação não, tá, gente? A avaliação, normalmente, ela é episódica. Você estabelece um prazo para fazer determinadas avaliações. Agora, o monitoramento, ele é constante, tá? E a gente sempre vai adequar a estrutura a seu contexto, tá? A estrutura do gerenciamento dos riscos, tá? Constante o monitoramento. Porque aí a gente consegue manter a aderência à realidade da organização para ver se os mecanismos estabelecidos permanecem válidos, operantes, suficiente para a efetividade do gerenciamento dos riscos. Massa? Então aqui eu vou voltar para vocês alguns slides só para mostrar, para a gente relembrar, portanto, isso que a gente viu da estrutura, tá? Um slidezinho aqui que eu trouxe para vocês, já bem rabiscadinho, olha só. Peraí que eu vou voltar aqui para vocês. Então, a gente viu aqui que tem uma área de integração, de concepção, de implementação, de avaliação e de melhoria, conforme a gente precisa entender a estrutura do gerenciamento, né? E aí, voltando um pouco mais aqui, a gente tem, portanto, os princípios, as estrutura, né? Princípios, estrutura, e agora a gente vai ver os processos de gerenciamento de riscos, e aí grande parte das questões se concentram nos princípios e nos processos, tá? Então essa estrutura toda é como é que você pensa de modo geral o gerenciamento de riscos, mas sempre considerando que essa estrutura deve ser adequada ao contexto tanto interno quanto externo da organização. Isso feito não só uma vez, mas continuamente, para ver se a gente precisa manter as coisas como estão ou se a gente precisa fazer as devidas adaptações suficientes e necessárias para a efetividade desse sistema de gerenciamento de risco no âmbito das organizações. Então aqui nós temos os processos agora, olha. Os processos de gestão de riscos, segundo a norma em apreço, são estes. E, gente, tem questões que eles simplesmente querem que vocês decorem, memorizem. Então a gente precisa memorizar esse desenho. Memorizar. Memorizar
Esse desenho aqui, tá? E aí você precisa entender que o processo de gestão de risco como um todo, primeiro concebe o escopo, o contexto e o critério que a gente vai utilizar para fazer o devido gerenciamento de risco. Não existe gerenciamento de risco, e ressalto mais uma vez, sem o devido contexto organizacional, tanto interno quanto externo, porque é a partir dele que você delimita a estrutura do gerenciamento de risco, tá? Estabelecendo o seu contexto e o seu critério, qual é o escopo da minha gestão de riscos, tá? Lembrando que essa gestão de riscos, ela não é relacionada a uma atividade, ela é integrada a toda a organização, tá? Sempre bom retomar aos princípios, tá? Então aqui a gente fala ainda que a gente precisa conceber o processo de avaliação. E isso aqui é a grande atenção. Por favor, gente, esse miolinho é o que você mais tem que ter atenção. Existe um processo de, vou colocar GR, tá, gente? De gestão de riscos. Esse processo de gestão de riscos vai ter as etapas de identificação. Você vai ver que é muito parecido com o que a gente viu lá do PMBOK, tá? Identificação, análise e, por fim, a avaliação. Professor, espera aí, o processo é de avaliação. E dentro do processo de avaliação, a última fase é a avaliação? Sim. Então, o processo inteiro de avaliação de riscos passa pelas etapas de identificação, análise de riscos e só por fim é que de fato a gente faz a avaliação. Sei que parece confuso, presta atenção no comando da questão para não cometer equívocos, então você vai levar para a prova o seguinte: dentro do gerenciamento de risco segundo a estrutura da norma ISO, nós temos, portanto, um escopo, contexto e critério definidos para que somente depois do escopo, critério e contexto, eu consiga fazer o processo de avaliação de riscos. E o processo de avaliação de riscos conta com identificação de riscos, análise de riscos e aí a própria avaliação destes riscos, tá bom? Presta atenção nisso, vai ser requerido e eles precisam sacanear de alguma forma, eles podem confundir a avaliação de riscos com o processo de avaliação de riscos, e você não cai nisso. Se falar do processo, são as 3 etapas. Se falar da avaliação de riscos, é só uma das 3 etapas do processo inteiro, tá? Para não ficar confuso, por isso eu ressalto aqui e repiso com vocês. E aí, somente depois que você fez essas 3 etapas, 1, 2 e 3 do processo de avaliação de riscos, é que você vai dar o devido tratamento ao risco. Lá no PMBOK, o tratamento aos riscos era um plano de resposta aos riscos. Então, esse plano de respostas aos riscos do PMBOK nada mais é do que o tratamento do risco para oportunidades e ameaças, que é aquilo que eu falei, de mitigar, explorar, de garantir, de transferir, de compartilhar, né? E mesclando todas as estratégias que a gente tem no tratamento de riscos, e o PMBOK chama de plano de resposta aos riscos, tá bom? Então, só para contextualizar. E aí, claro, a todo momento, o que a gente tem que fazer? Ó, o monitoramento ele é contínuo, ele é constante. Esse monitoramento e análise crítica é feito durante todo o processo, por isso que eles, na estrutura eles estão lado a lado. Esse monitoramento ele não é episódico, ele é constante, conforme eu expliquei para vocês. Ainda que a avaliação tenha um período para ser feito, o monitoramento ele é constante, porque é o monitoramento que permite essa adaptação para garantir a efetividade e a adequação ao contexto, à finalidade, ao objetivo, ao escopo e os critérios previamente estabelecidos. Então, o monitoramento deve se dar constantemente. E, claro, a gente precisa registrar e relatar tudo, porque isso aqui é que gera, tá, gente? As lições aprendidas. Ninguém tem que inventar a roda, tá? Então você pega a estrutura do gerenciamento de riscos anterior, e quando você for refazer essa estrutura de gerenciamento de risco, você não vai começar do zero. Você vai ali a partir dos registros e do relato, quando você lidar com situações semelhantes, em contextos semelhantes, você pode utilizar uma solução já adotada anteriormente. E aí suas decisões, que são normalmente não programadas, passam a ser programadas. E isso ajuda a diminuir o grau de incerteza. E quanto menor a incerteza, menores
são os riscos, porque eu já exaustivamente falei com vocês. As incertezas é que geram os riscos, ou seja, o risco é um produto das incertezas e da complexidade organizacional. Quanto mais simples as coisas forem, menor é o risco de erro, né? Make it simple. Faça simples. É por isso que eu sou muito didático, eu gosto de decompor o conhecimento do mais simples ao mais complexo, que é para eu garantir que você vá internalizar aqueles conceitos num grau crescente, para que aí na simplicidade você tenha, por fim, a completude do conhecimento. Isso é um recurso didático que eu uso, e sempre do mais simples para o mais complexo, tá? Decompondo a matéria. E muitas vezes, a gente tem aí manuais, guias que trazem uma organização do conteúdo que eu sequer acho didática. E aí sempre que vou dar aula, eu implemento as minhas melhorias para tornar a sequência do conteúdo o mais didática possível, para que fique mais fácil, de você entender. Bom? Então vamos lá. Esse registro de lições aprendidas aí, esse registro e relato é muito importante para a melhoria contínua do processo de gerenciamento de riscos, tá? Então, o processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta estabelecidas dentro do contexto, avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. Então, para tudo isso aqui, a gente vai usar o quê? Políticas organizacionais, certos procedimentos, certas práticas para a gente comunicar e consultar, para a gente estabelecer o contexto, para a gente avaliar, para a gente tratar os riscos, para a gente monitorar constantemente, fazendo sua análise crítica, registrando e relatando tudo o que ocorre nesse gerenciamento de riscos para gerar conhecimento organizacional, portanto, tá? Então, seguindo aqui. Então, este processo deve ser parte integrante da gestão e tomada de decisão, bem como da estrutura, operações e processos da organização em todos os níveis, estratégico, tático e operacional, tanto de programas quanto de projetos. Lembrando que programa é um conjunto de processos, de projetos, e tudo isso está dentro de um plano maior, de um portfólio. Quando eu ensino lá gestão estratégica, eu falo para vocês, Plano, programa, projeto. Plano, programa, projeto. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Plano, programa, projeto. Everybody! Lembra? Então, está aplicado aqui. Então, no gerenciamento de planos, programas e portfólios, tá? A gente precisa conceber toda essa estrutura. E aí, aqui avançando, a coordenação entre comunicação e consulta facilita a troca de informações factuais, ou seja, de acordo com os fatos, com o que está acontecendo. E aí, o que é isso, gente? Comunicação é transferir, dar transparência, dar publicidade de tudo, porque o conhecimento gera mais segurança. Quanto mais transparência tiver, menor é a incerteza no contexto organizacional. Então, no gerenciamento de riscos, deve ter uma estrutura muito clara de comunicação, de transparência, de publicidade, mas também deve haver uma estrutura de consulta para que as pessoas venham a requerer informações. E aí aqui entra num conceito que a gente já vem vendo nas nossas aulas, principalmente quando eu falei de LAI, quando eu falei de governo digital, que é aquela questão da transparência ativa e passiva. A transparência ativa é comunicar-se constantemente sem que haja requerimento. Já a consulta seria equivalente à transparência passiva, quando alguém requer. E a gente tem que montar uma estrutura tanto de comunicação quanto de consulta para o gerenciamento de riscos, segundo a norma ISO, tá bom? Então aqui, entre a comunicação e a consulta, facilita a troca de informações factuais, oportunas, pertinentes, precisas, compreensíveis, levando em conta, claro, a confidencialidade e a integridade da informação, quando necessário, a questão da confidencialidade, bem como os direitos de privacidade dos indivíduos. E aqui eu até entro, olha só que legal, isso aqui você ainda pode associar com a nossa querida LGPD. A bateria da minha caneta está acabando, está começando a falhar. Então aqui, olha só, gente, a gente já pode fazer um intercâmbio aqui entre o gerenciamento de riscos e a questão da LAI e da LGPD. Quando eu falo da LAI, eu falo de transparência ativa, transparência passiva, que é um tópico pontuado no seu edital. E quando eu falo de LGPD, eu ainda falo do direito à privacidade, principalmente em relação aos dados pessoais. E aí a gente pode incluir ainda os dados pessoais sensíveis, Retomando alguns conceitos importantes aí da nossa LAI e da nossa LGPD, respectivamente, tá? Então, a natureza dinâmica e variável do comportamento humano também deve ser concebida, bem como a cultura, tá bom? Ao longo do processo de gestão de riscos. Porque, gente,
Cada ser humano é um universo. Então, no gerenciamento de riscos, nós precisamos ter em mente que há uma variabilidade muito grande em razão do sistema de gestão de pessoas, em razão dos elementos da cultura, do clima. Não são só elementos formais que influenciam o processo de gerenciamento de riscos, mas também os elementos informais relacionados ao comportamento organizacional, à cultura, ao clima, ao comportamento das próprias pessoas, tá bom? Importante isso. E embora o processo de gestão de risco seja frequentemente apresentado como sequencial, tá? Na prática ele é iterativo. Professor, como assim? O que eu falei, gente? Modelos são representações simplificadas de uma realidade que é complexa. Então isso aqui é um modelo, ó. Isso aqui é um modelo. Modelo. Esse modelo, como eu disse, é uma simplificação. É uma simplificação de uma realidade complexa. Complexa. Se ele é um modelo de uma realidade que é complexa, tá? Ele é assim apresentado para ser didático. Todo modelo tem que ser didático, todo modelo tem que ser simples. Mas não é tão simples assim gerenciar os riscos, né? Não é tão simples como se apresenta ser. Então é por isso que você tem que ter em mente que a gente está falando de uma realidade que é complexa, mas que este modelo, quanto ao processo inteiro do gerenciamento de riscos, é um modelo que é uma simplificação de uma realidade, tá? Que é, por natureza, complexa. Então, avançando aqui, vamos fazer a nossa primeira questão relativa aí aos processos, tá? Vamos lá. A NBR ISO 31000 define os princípios e as diretrizes para a gestão de riscos. Os processos de gestão de riscos baseados nesse instrumento legal seguem as etapas de análise de riscos, avaliação, identificação, definição de contexto, tratamento de riscos, conforme ilustrado. Só que aqui eles não colocaram na ordem, tá? E olha só, isso aqui é representativo dessa estrutura aqui. E eles querem que a gente faça a devida associação aqui, né? Então, ó, se você for fazer a devida associação, primeiro, o número 1 lá é o quê? Escopo, contexto e critério. Então, aqui, ó, escopo, contexto e critério. Ô, gente, já deu a resposta sem que eu quisesse aqui. Às vezes eu toco na tela e vai, né? E o processo de avaliação, lembra que eu falei? No 2 nós temos a identificação. Depois da identificação, tão somente, nós fazemos a análise. Depois da análise, nós fazemos a avaliação. E depois da avaliação, nós fazemos o registro, aliás, tratamento. Opa, olha eu esquecendo aqui, né? Ó, o prof esquecendo. Se o prof esquece, eu não vou esquecer? Não, não vai não, porque Deus é grande, tá? Então, aqui é o tratamento. E aqui, né? Aqui embaixo tinha que ter o quê? Registro, que eles não colocaram, né? Mas tinha que ter o registro e relato, ok? Então, a questão pareceu muito um bicho de 7 cabeças, mas não é. O que ela pergunta aqui, ó? A etapa de análise de riscos é aquela que se busca compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco, discutindo todas as possibilidades de ocorrência de um eventual acidente, na tentativa de evitar que ele aconteça. No fluxograma apresentado na norma, essa etapa aparece na parte 3, análise, tá? Aí, professor, era só isso? Só, mas para saber só isso você tinha que ter estudado, né? E aí lembra sempre que quando eu falo de análise, eu normalmente procedo, né? Segundo o PMBOK isso, tá? Com a análise qualitativa, para depois proceder com a análise quantitativa, tá, gente? Então, normalmente é essa a sequência empreendida. Tranquilinho? E aí a análise é que a gente usa, tá? Na análise quali, a gente avalia, por exemplo, a probabilidade e o impacto daquele risco. E uma matriz de probabilidade e impacto é muito adequada. Agora, na identificação de riscos, lembra? Que ferramenta por excelência a gente usa para identificar os riscos? Análise SWOT, como eu já ensinei para vocês, tá bom? Entre algumas das ferramentas aplicáveis ao gerenciamento de riscos.
Massa, massa, passemos adiante. Olha essa outra. Segundo as normas internacionais, o processo, lembrando, tá, gente, que a norma ISO é uma norma internacional, que ISO é um organismo internacional, tá? Só que elas são traduzidas para o Brasil, por isso que elas ganham a nomenclatura de NBR, que é Norma Brasileira ISO, aí vem com o sequencial delas, mas elas são internacionais, tá? Então, segundo normas internacionais, o processo de gestão de riscos consagrado na literatura é composto de 4 etapas fundamentais que são: a gente não tem reconhecimento, nem estudo, tem avaliação, não tem etapa de mitigação. Nós não temos etapa de conhecimento, temos de análise, não temos de simulação e temos de tratamento. Nós temos identificação, nós temos identificação. Nós temos análise, nós temos análise. Nós temos avaliação e tratamento, temos, não temos priorização e nem mitigação, que não são etapas, tá bom? Nós não temos simulação e nem mitigação e nem estudo, mas temos avaliação e tratamento. Prof, mas eles não colocaram tudo, não colocaram registro e relato, não colocaram comunicação, não colocaram contexto. Ainda assim, você tem que colocar o mais completo possível, letra A de amorzinho, que eu amo o meu teacher, porque ele fala tudo que eu preciso para poder me dar bem na minha prova. E é isso, tá, gente? Então, a letra A é a nossa resposta correta. Ah, professor, eles omitiram algumas etapas, mas você viu alguma ali que tinha tão completa quanto essa alternativa? Não, então não briga com a questão, marca, beijo, corre pro abraço. É assim que a gente tem que proceder, tá? Não dá para ficar brigando com a banca. Tranquilo? Vamos lá, próxima. Cadê? Passa meu slide. O que foi que deu aqui? Deu uma tilt? Pronto. Vamos falar aqui então da etapa de comunicação e consulta, né? Eu vou detalhar agora os processos para vocês, as etapas. Então aqui na comunicação e na consulta, lembrando aqui, né? Vamos associar, a comunicação é muito mais uma transparência o quê? Ativa, e a consulta é muito mais uma transparência passiva, tá? E lembra sempre o seguinte, quanto maior a incerteza, maior o grau de risco, e a gente quer menos ou mais riscos numa organização? Menos riscos, para a gente manter mais constância, não perder tanto tempo com coisa que, né, não é o objeto final do nosso trabalho. Então a gente quer diminuir as incertezas, porque diminuindo as incertezas a gente também diminui os riscos, mas a gente não consegue eliminar todos os riscos, por isso precisa ter um tratamento de risco. Então, para a gente diminuir a incerteza e, consequentemente, diminuir os riscos, tem que ter publicidade, tem que ter transparência. E é isso que valida o conceito de comunicação e consulta, tá? Então aqui, isso auxilia as partes interessadas na compreensão do risco e na base sobre a qual as decisões são tomadas e nas razões pelas quais as ações específicas são requeridas, não é? Isso aqui no âmbito da administração pública é ainda maior. Por exemplo, a gente tem um risco muito grande de captura no serviço público. O que é esse risco de captura? De pessoas, agentes públicos agirem por interesses diversos ou contrários à finalidade pública, para benefício próprio ou de outros. E aí a gente tendo informações, tendo transparência, isso sendo comunicado constantemente sem que a gente requeira, facilita o controle social para diminuir o risco de corrupção, por exemplo, tá? Que eu estou aplicando a um contexto mais amplo ainda, tranquilo? Não é? Aplicando a ISO a um contexto mais amplo. E perceba que está tudo interligado no nosso edital, não é? Então a comunicação promove ainda a conscientização e entendimento do risco. A consulta envolve o retorno de informação para auxiliar a tomada de decisão. Então, muitas vezes, para a gente decidir, as partes interessadas, quaisquer delas, decidir em alguma instância, diminuindo o grau de risco, ela precisa consultar. Não tem que ter uma estrutura para consulta também. Não é só prestar comunicação constante, mas também atender aos requerimentos, às consultas, para facilitar a tomada de decisão aí pelos stakeholders, pelas partes interessadas, tá? E aí a gente então reúne diferentes áreas de especialização para cada etapa do processo de gestão de riscos, fornecendo informações que sejam suficientes para a supervisão desses riscos e para a tomada de decisão, construindo um senso de inclusão, claro, e propriedade entre os afetados pelo risco. Isso também atende a um princípio, o princípio da inclusividade. A gente deve ser sensível a todas as partes interessadas na estrutura da organização, no devido gerenciamento de risco. Tranquilo?
Beleza, prof. Tá ficando bem claro para mim agora, tá ficando bonito. Vamos lá, quando a gente fala de escopo, contexto e critério, isso daqui é que personaliza para cada organização a gestão de riscos. Perceba que quando a gente fala dos processos, a gente está fazendo menção lá àqueles princípios que eu detalhei com muito cuidado para você, porque a norma traz primeiro princípios, depois a estrutura e depois os processos. E aí fica tudo amarradinho, você percebe que eles se comunicam muito facilmente. Aquelas mandalas que a gente viu ali no início do curso, elas se comunicam de uma forma bastante peculiar, tá bom? Então fica ligado nisso. E aí, permite, portanto, um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado. Por quê, gente? Porque cada organização vai ter uma gestão de riscos personalizada. No intervalo eu vou trocar pilha dessa canetinha que eu acho que já está indo para o pau. Então aqui o escopo, contexto e critério envolvem a definição do escopo do processo, bem como a compreensão dos contextos tanto externo quanto interno, que eu exaustivamente já ensinei a vocês, o que vem a ser. Então o escopo define as atividades a serem desenvolvidas na gestão de riscos. O que vou fazer? O que deve considerar seu nível de aplicação? Vai ser para o nível estratégico, operacional, no nível de um programa, que é um conjunto de projetos, de um projeto ou de outras atividades? Deve ainda ser considerados os objetivos e decisões que precisam ser tomados nesse escopo, contexto e critério, os resultados esperados das etapas a serem realizadas, tempo, localização, inclusões e exclusões específicas, as ferramentas e técnicas que você vai usar para avaliar os riscos, os recursos requeridos, as responsabilidades, os registros a serem mantidos, os relacionamentos com outros projetos, processos e atividades, tá? Porque é isso que vai dar a cara, vai dar a feição da estrutura de gerenciamento de riscos da sua organização, tá bom? E isso é importante para a gente personalizar essa gestão de riscos. Então, conforme vimos, é preciso que se avalie o contexto interno e externo para a devida personalização e gerenciamento dos riscos, colhendo informações que vão subsidiar a tomada de decisão. Por que isso é importante? Porque a gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos e atividades de cada organização. Porque os fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco, tá? Então existem riscos que são do contexto interno da organização. Há riscos que são do contexto externo da organização. Internamente, a organização é composta de forças e fraquezas, mas ali dentro existe ainda um grau de incertezas que pode gerar novos riscos, tá? E o ambiente externo nem se fale. E aí, quando eu falo de ambiente externo, eu entendo e compreendo o microambiente e o macroambiente. E aí, relembrando, né, o microambiente é um ambiente de tarefa, é aquele diretamente relacionado com a área de atuação da instituição. E o ambiente externo também ambiente externo, macroambiente, tá? O macroambiente ele vai estar relacionado a fatores que indistintamente afetam diversas organizações, independentemente do negócio, da área de atuação. Tanto o microambiente quanto o macroambiente são ambientes externos, tá, gente? Atenção a isso. Só que o micro ele é um ambiente imediato onde a organização opera. E o macro tem ainda muito mais riscos, que às vezes você sequer percebe com facilidade. Envolve fatores econômicos, demográficos, sociais, religiosos, políticos, culturais, entre outros, tá? E aí, o propósito e escopo do processo de gestão de riscos podem estar interrelacionados com os objetivos da organização como um todo. E aí, falando especificamente da definição de critérios, que vai especificar a quantidade e o tipo de risco que se pode ou não assumir em relação aos objetivos, além da significância do risco, o que deve se alinhar para o propósito específico e escopo da atividade em consideração. Aqui, tá, gente? Vai entrar aqueles conceitos importantes que a gente falou. Que conceitos, professor? Gente, mas hoje tá difícil aqui. Que conceitos? Lembra que eu falei lá no início do curso do tal do apetite? Ai, que caramba! Começou a dar tilt aqui. Ai, gente. Pera aí. Não sei o que houve, não. Aqui. A gente considera, portanto, o apetite de risco, que é o grau de sujeição que a gente não está disposto a aceitar, e... Ai, que saco! O apetite e a tolerância ao risco. Tolerância ao risco. Beleza? Beleza. Então aqui a gente vai pensar nisso na definição de critérios. Ô, gente, era aqui, tá? Isso que eu coloquei, era para colocar aqui.
Convém que os critérios de risco reflitam os valores, objetivos e recursos da organização e sejam consistentes com as políticas, as declarações sobre a gestão de riscos. Para estabelecer esses critérios, tá, que vai envolver o apetite, não é, dos riscos, a tolerância aos riscos, convém ainda considerar a natureza e o tipo de incertezas que podem afetar os resultados e objetivos, tanto aqueles que são mais tangíveis quanto os que são intangíveis, como as consequências tanto positivas quanto negativas, meu Deus, e as probabilidades serão definidas e medidas, fatores relacionados ao tempo, consistência no uso de medidas, como o nível de risco será determinado, lembrando sempre, né, que a gente tem lá risco inerente, risco residual. O inerente é quando não tratado o risco, o residual é quando tratado e sobrou algum risquinho, lembra que eu ensinei isso para vocês? E a gente tem ainda o apetite de risco, que é o grau de aceitação do risco, e ainda a tolerância ao risco, né? O quanto a gente ainda está disposto, além, a aceitar o máximo que a gente pode chegar aí em termos de tolerância, tá? Ao risco. E aí, como as combinações e sequência de múltiplos riscos serão levadas em consideração, bem como a capacidade da organização. Tudo isso na definição de critérios, tá? Para o gerenciamento dos riscos. E aí, por fim não, né? A gente ainda tem o processo de avaliação, que conta com a identificação, com a análise e com a avaliação. E aí a figura mostra, né, um processo que é global e abarca tanto o subprocesso de identificação, análise e avaliação, como eu já falei para vocês. E convém que o processo de avaliação seja conduzido de forma sistemática e não necessariamente sequencial, mas iterativa. Iterativa vem de repetição, tá? E colaborativa porque é inclusiva, porque envolve as partes interessadas diversas, com base no conhecimento e nos pontos de vista desses stakeholders ou partes interessadas, utilizando, claro e sempre, a melhor informação disponível, complementada por investigação adicional. E aí, quando eu falo de informação disponível, aí tem tanto a estrutura de comunicação quanto a estrutura de consulta, tá? Para facilitar a tomada de decisão. Olha o que a gente tem que conceber, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em identificação de riscos. Então aqui a gente busca encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance os seus objetivos. Eles devem ser considerados, em especial, estando essas fontes sob controle ou não, tá? Então, onde é que a gente tem fonte de risco? A gente tem fonte que é tangível, fonte que é intangível. O que é uma fonte tangível? Por exemplo, quantidade de matéria-prima para a elaboração de um processo X. Isso é tangível. Isso é tangível. Agora, influência da economia internacional nos produtos desenvolvidos por essa instituição. Isso já é intangível. Valor da marca. Isso já é intangível, você percebe? Então, assim, há riscos que são oriundos tanto de elementos tangíveis da gestão, quanto de elementos intangíveis, tá? A gente precisa pensar na estrutura de causas, fontes de conflitos, fontes de riscos e os eventos que geram esses riscos, tá? Pensando tanto em termos de ameaças, que são riscos negativos, quanto de oportunidades, vulnerabilidades, que são fraquezas da organização, e capacidades, que são forças da organização, as mudanças que ocorrem tanto fora quanto dentro da organização, os indicadores de riscos emergentes. O que são esses indicadores de riscos emergentes? São riscos que surgem, que você sequer identificou, mas aí a gente tem ali o surgimento constante desses riscos. Porque o que foi o que eu disse? Por mais que a gente identifique muitos riscos, não implica dizer que a gente identificou todos os riscos. A gente pode tratar um risco e eliminar um risco. A gente não pode eliminar e tratar todos os riscos, porque risco é uma condição de existência. Por mais que você gerencie, por mais que você os identifique, vão advir novos riscos do próprio gerenciamento de riscos, tá? E é por isso que a gente fala do conceito de risco residual e risco secundário. Lembra o que é a diferença de risco residual e risco secundário? O risco residual sobra do tratamento. O risco secundário é que uma vez que você trata, surgem novos riscos. Então não confundir esses dois conceitos, tá? O risco residual é o que sobra de um risco que já foi tratado. E o risco secundário é um novo risco que surge do tratamento de riscos. Olha que complexo, né, gente? Eu sei que é, mas aos poucos vocês vão internalizando. Então a gente tem que pensar na natureza e valor dos ativos e recursos que uma organização tem, as consequências e impacto de tudo isso nos objetivos da organização, as limitações cognitivas ou de conhecimento que a gente tem, né, e de contabilidade da informação, confiabilidade, está escrito errado aqui, tá? Confiabilidade, deixa eu tentar escrever que minha canetinha está bem ruim hoje. Confiabilidade
confiabilidade dessas informações, fatores temporais, vieses, não é? Hipóteses e crenças envolvidas. Viés, tá, gente? O que é um viés? Quando é que uma coisa está viesada? Quando existe algum fator que não é objetivo, mas subjetivo, influenciando a sua interpretação da realidade. Ai, não gosto de fulano, tudo que ele fizer vai ser ruim. Não, isso é um viés subjetivo. Você está pautando a sua experiência pessoal e transferindo para o profissional, que não deve proceder, não é? Não a priori. Enfim, então tudo isso deve ser considerado no correto equacionamento das incertezas e, portanto, do gerenciamento dos riscos no contexto de uma organização. Na análise, a gente busca compreender a natureza do risco, suas características, incluindo o nível de risco, onde é apropriado, considerando ainda o detalhamento das incertezas, fontes desses riscos, consequência, probabilidade, impacto, evento, cenário, controle, sua eficácia, né? Ela pode ser realizada com vários graus de detalhamento e complexidade, presta atenção nisso, tá? Dependendo do propósito da organização ou da análise da disponibilidade e confiabilidade da organização. Então, nem sempre, tá? A análise de riscos vai ser muito detalhada. E para ela ser muito detalhada, vai depender do contexto da organização, como eu sempre ressalto. A gestão de riscos é personalizada. Então, a depender da informação que você tem, da confiabilidade das informações que você tem, olha, o sol já começou a levantar, ó, já está batendo na minha cabeça aqui. Tem que fechar a janela ali logo à frente. Então, a gente tem que considerar tudo isso, a complexidade, o grau de informação que a gente tem, a confiabilidade dessa informação no nível de comunicação e de consulta. Tudo isso vai influenciar aí nesse grau de detalhamento dessa análise de riscos. E basicamente, tá, gente, quando você pensar em análise, você pensa sempre assim, mensurar a probabilidade de ocorrer, mensurar o impacto que isso traz para a minha organização. E aí é uma análise quali. Depois você começa a pensar na análise quanti, quanto tempo vou precisar, como vou fazer, que recursos vão ser mobilizados, em quanto tempo, tá bom? Aí é uma análise mais quantificada. Muitas vezes você não chega na quanti, porque se a quali disser que o risco é irrelevante, você não vai quantificar um risco que é irrelevante, né? É por isso que a quali vem antes da quanti, tá? Isso não está na norma ISO, isso está no PMBOK e nos manuais de gerenciamento de riscos, e eu estou trazendo aqui para você. Isso aqui é o que está escrito na norma ISO, tá? Então agora a gente está bem atrelado à norma ISO. Olha essa questão. Entre os conceitos apresentados na norma ISO, a BNT, encontra-se a gestão de riscos, que envolve vamos lá, tratamento de riscos. Tratamento de riscos são aquelas respostas que a gente dá, a qual deve ser implementada para que os agentes atuem no controle da probabilidade simultaneamente ao controle das consequências. Gente, aqui a gente não está falando de probabilidade e nem de consequência, a gente já está falando que o risco aconteceu, a gente vai resolver o problema. Então não tem nada a ver essa alternativa, tá? B. Controle de riscos, que é uma medida que inclui o histórico de acidentes, não se limitando a qualquer processo, política, dispositivo ou prática. Primeiro que a gente não tem controle de riscos, né? A gente tem, quando muito, ali o monitoramento, tá? A gente tem avaliação de riscos, segundo a norma ISO. Vamos lá, C. Análise de risco, que pode ser realizada em vários graus de detalhamento e complexidade, dependendo do propósito, da disponibilidade e da confiabilidade da informação que essa organização tem. C de coraçãozinho, copiado e colado, está escrito assim na norma ISO, tá? Avaliação de riscos, em que se comparam os resultados advindos da identificação dos riscos com os critérios estabelecidos para o nível de ação. Não é a comparação com os critérios, tá, gente? Os critérios são estabelecidos antes da identificação, lá no contexto, tá bom? Então, você vai comparar com o que foi realizado e não com o critério. Você compara. Eu identifiquei, eu tratei, eu vou avaliar. Aliás, eu vou identificar, né? Primeiro, vou analisar e depois eu avalio se aquela medida vai ser suficiente para tratar o que eu identifiquei. Então, tá errada essa comparação que se faz aqui, que eles estão falando, tá? A letra C mesmo, a nossa alternativa. E identificação dos riscos, que é a primeira etapa, que tem como objetivo decrescer o número de acidentes ocorridos? Não, gente, é verificar quantos e quais riscos a gente tem, tá bom? Tem nada a ver, portanto. Letra C, sem problema, então. Então, as técnicas de análise podem ser, como eu já havia adiantado, quali ou quantitativas, ou uma combinação destas, dependendo das circunstâncias e do uso pretendido que a gente tem. Convém que a análise considere fatores como probabilidade, que é o que eu sempre falo de ocorrer, a natureza e a magnitude das consequências, né? Ou seja, a questão do impacto do risco,
impacto dos riscos, complexidade e conectividade com outros riscos, porque tem isso, né? Tem risco que ele está conectado ali com um, que liga com outro, que liga com outro e vira um riscão. De um risquinho, um conjunto de vários risquinhos vira um riscão, né, gente? Pode rolar, tá bom? Fatores temporais, volatilidade, a eficácia dos controles existentes, a sensibilidade e os níveis de confiança. Tudo descrito aqui da norma ISO com estas mesmas palavras. O que eu fiz? Eu só topifiquei a sua norma e detalhei alguns pontos e estou aqui explicando para vocês, porque aqui é a transcrição da norma, tá, gente? E a Sesgran-Rio, assim como todas as bancas, quando tem normas no edital, vão lá, copiam e colam e fazem questão em cima da literalidade, tá? Não pensem que é diferente disso. Vamos para 16, ó. No contexto da norma ABNT, NBR e ISO, a análise de riscos tem como propósito compreender a natureza do risco, sendo conveniente que, nessa análise, sejam considerados fatores como os enumerados a seguir. Probabilidade dos eventos e sua consequência? Tá certo. Complexidade desses riscos? Tá certo. Conectividade? Sim. Sensibilidade? Sim. Níveis de confiança? Sim. Probabilidade? Sim. Simplicidade? Não. Interdependência? Não. A gente usa a palavra conectividade, tá? Conectividade. Sensibilidade? Sim. Níveis de confiança? Sim. Professor, é uma mera decoreba essa questão de 2022? É. E ela vai se repetir na sua prova? Vai. E você vai acertar? Sim, porque você teve aula comigo, tá bom? Vai acertar? Sim. Simplicidade? Não. Interdependência? Não. É conectividade, tá? Fatores temporais? Sim. Sensibilidade? Sim. Níveis de confiança? Sim. Probabilidade de consequência? Sim. Fatores temporais? Sim. Eficácia das medidas de controles futuros? Não é dos controles futuros, olha aqui, ó. Dos controles existentes. Ai, professor, que sacanagem. É, né? Mas é assim que funciona, é regra do jogo, tá? Simplicidade? Não. Interdependência? Não. É conectividade a palavra. Fatores temporais? Sim. Eficácia das medidas de controle futuro? Não. Existentes, tá? Simples assim, gente. E é isso. Marca A de amorzinho, corre pro abraço e arrasamos. É isso. E não tem mais o que discutir. Você está percebendo que não há como fugir da norma. O que eu recomendo a você que sabiamente está assistindo a minha aula? Vai, termina a aula, compreende isso tudo, porque eu explico de uma forma linear e dou os fundamentos da norma, porque aí agora você vai ler a norma. Quando você lê a norma, depois de ter visto a minha aula, as questões e a minha explicação, ela vai ficar fixa na sua cabeça como um carimbo. Tá bom? Porque aí ela vai fazer sentido. A leitura fria, eu fiz para você. A interpretação da leitura fria, junto com outros manuais e guias de gestão de riscos, eu fiz para você. Agora, com esse entendimento de alto nível, você lê e compreende bem o que leu e acerta toda e qualquer questão que cair de norma ISO, porque vai ser fácil, tá bom? É essa a dinâmica. Então, seguindo aqui, a avaliação. A avaliação busca apoiar as decisões, envolvendo a comparação dos resultados da análise com os critérios de riscos estabelecidos para determinar onde há necessidade de ação adicional. Da avaliação pode-se concluir por não fazer mais nada, por definir mais opções para o tratamento, por realizar análises adicionais, por manter os controles existentes, por reconsiderar os objetivos, ou seja, a gente tem aí da avaliação uma série de ações que podem ser tomadas, tá? E a gente vai fazer isso a partir do feedback que foi gerado. Por isso convém que o resultado da avaliação seja registrado, relatado, comunicado. Então, validado nos níveis apropriados da organização. Se estratégico, tático, operacional, vai depender de que risco a gente está tratando. Olha mais uma questão. No contexto das diretrizes da gestão de riscos apresentadas na norma ISO, o processo de avaliação engloba as 3 seguintes etapas. Olha só, gente, escopo, contexto e critério está fora da avaliação. Análise de riscos está dentro. Tratamento está fora, né? Está fora, mas aqui você vai ver que tem uma questão aqui peculiar nessa questão, né? Se a gente volta lá no desenho, ó, deixa eu voltar rapidinho no desenho só para mostrar para vocês. Ó, você tem aqui. Deixa eu até apagar, porque está confuso aqui para eu mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Então, ele está perguntando desse miolinho. Ó a questão meio controversa, tá? Ele está perguntando desse miolinho. O processo de avaliação de riscos envolve 3 etapas. 1, 2 e 3. Comunicação está fora. Monitoramento e análise crítica está fora. Escopo, contexto e critério está fora. Tratamento de risco está fora. Registro e relato está fora. Então, o processo de avaliação é identificar, analisar
e avaliar. Agora sim, vamos voltar lá para a questão, né? Só para você lembrar que é disso que eles estão falando, é desse desenho que eles estão é a esse desenho que eles estão referindo. Escopo, contexto, critério está fora, identificação está dentro, análise está dentro, tá? Identificação de risco, ok. Análise, ok. Tratamento está fora, tá? Identificação de risco, ok. Análise de risco, ok. Avaliação de risco, ok. Letra D de Deus, que coisa linda, eu aprendi. Análise está dentro, avaliação está dentro, tratamento está fora, portanto, letra D de delícia, professor, tá ficando tão claro tudo para mim. E é assim que eu quero que fique claro, límpido, tá? Para você não errar nada na tua prova de gerenciamento de riscos quanto às normas ISO, tá? Então, depois de todo o processo de avaliação de riscos, identificação, análise e avaliação, é preciso tratar os riscos com a seleção e implementação de opções viáveis, o que é um processo iterativo de formular e selecionar opções para o tratamento do risco. E aí, lembrando lá do que a gente estudou no começo do curso. A gente falou lá do PMBOK, da PMI, que falava lá, não é, de riscos quanto a oportunidades e quanto às ameaças. Aí, para as oportunidades, a gente pode melhorar, a gente pode explorar, a gente pode compartilhar, a gente pode aceitar e a gente pode escalar. Para as ameaças, quais são as opções que normalmente a gente tem? A gente pode eliminar, a gente pode mitigar, a gente pode transferir, a gente pode aceitar, lembrando que para riscos que são ameaças podem ser as opções de aceitação ativa e passiva, na ativa faz uma reserva de contingência e ainda a escalar o risco, que é transferir para quem tem a responsabilidade para fazer, uma vez que você identificou, mas você não é o responsável para tratar, tá bom? E aí, o que mais que a gente faz nessa etapa segundo a norma ISO? Planejar e implementar o tratamento de risco de acordo com essas opções, avaliar a eficácia desse tratamento, decidir se o risco remanescente é aceitável, que ou seja, o residual, e o quanto a gente tolera além do residual, que é a tolerância, né? Depois que a gente tratou, vem aí. Lembra sempre, tá? Nós temos um risco inerente, que ele é o não tratado, que é o da identificação e análise, tá? Não tratado é o da identificação e análise. Depois nós temos o risco residual, o risco secundário. Esses dois aqui já é do risco que foi tratado, tá? Só para lembrar isso aí, que relembrar é viver, né? E se não for aceitável, realizar o tratamento adicional. Então é isso, gente. Você vai lá, ó, é assim. Como é que funciona a dinâmica? Eu fui lá, apliquei o tratamento do risco. Depois que eu tratei o risco, sobrou um risco residual. Esse risco residual está dentro do meu apetite de risco. Se ele estiver dentro do meu tratamento, dentro do meu apetite de risco, eu não trato ele mais. Agora, se ele estiver além, tá, do apetite e além da tolerância do risco, aí eu vou ter que tratar de novo, vou ter que fazer um tratamento adicional, porque senão ele vai, ó, ferrar minha organização. É isso, de novo. Tratei um risco inerente. Depois que eu tratei esse risco, sobrou um grau de risco, isso é o risco residual. Vejo se o risco residual está dentro do meu apetite e da minha tolerância. Se ele estiver dentro do apetite da tolerância, eu não faço mais nada, eu só aceito. Agora, se eles estiverem além da tolerância, além do apetite, aí eu tenho que tratar, tá bom? Aí eu tenho que tratar. E o que é um risco secundário? A mesma coisa, é um risco novo que advém do tratamento. Só que não é um residual, é um novo risco. Se ele estiver dentro do apetite da tolerância, não faço nada. Se ele estiver além, eu preciso fazer um tratamento adicional, senão ele vai ferrar a minha organização. Tá bom? É basicamente isso. E aí a seleção de opções de tratamento. Então envolve balancear os benefícios potenciais derivados em relação aos objetivos, face aos custos, esforços e desvantagens da implementação. O que acontece, gente? Às vezes o custo do controle, o custo do tratamento é mais caro do que aceitar o próprio risco. Aí você não faz nada. Tá bom? Então, de novo, muitas vezes você tratar o risco sai mais caro do que deixar as coisas como estão. É por isso que na análise qualitativa a gente vê a probabilidade e o impacto, tá? Então, você não vai tratar aquilo que está dentro do apetite, aquilo que está dentro da tolerância, porque não é relevante, porque não é impactante, tá bom? Então, pensem sempre assim. E as opções de tratamento não são necessariamente mutuamente exclusivas, não. Você pode usar várias a um só tempo, tá? Então, a gente estudou e comparou as opções
trazidas pelo PMBOK já. Mas é importante que você entenda que nem sempre vai ser possível ou viável que determinada solução seja adotada para o tratamento de risco. Além disso, é preciso estar ciente de que se não houver opção de tratamento disponível ou se as opções de tratamento não modificarem suficientemente o risco, convém que este seja registrado e mantido sob análise crítica e contínua, porque não tem nada o que fazer, aceita, tá? Que dói menos. Então, de acordo com a norma, as opções de tratar risco podem envolver uma ou mais das seguintes opções. Presta atenção! Aqui é o que está escrito na norma. Eu venho falando exaustivamente de opções de tratamento que a Sesgran Rio cobra, assim como as outras bancas, que são as que estão ali no PMBOK e em outros guias de gerenciamento de risco. Mas o que está na norma ISO, e se a referência da tua questão, como a Sesgran Rio gosta de cobrar, né, gente? Se for baseado na norma ISO, vai ser com base nisso aqui. Essas são as opções de tratamento das normas ISO. Presta atenção. É o quê? Evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco, ou seja, é a aceitação. Assumir ou manter o risco de maneira a perseguir uma oportunidade. Remover a fonte de risco, mudar a probabilidade e mudar as consequências, que é mitigar ou melhorar, dependendo se for ameaça ou oportunidade, tá? Compartilhar o risco, ou seja, por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros. Compartilhar o risco é para a oportunidade, segundo o PMBOK, porque se for para ameaça, vai ser equivalente a transferir. Percebe que é muito parecido? Muito parecido. Reter o risco por decisão fundamentada. Reter o risco é aceitar. Tá? Na linguagem aqui da ISO, reter é aceitar. Então aqui, olha só, isso aqui foi o que, gente? Isso aqui foram as estratégias do PMBOK. Então o PMBOK diz o seguinte, olha as estratégias segundo o PMBOK da PMI, que se orienta a projetos, mas pode ser para qualquer situação de risco, tá? Prevenir. Ocorre quando a equipe do projeto atua para eliminar a ameaça ou proteger o projeto de seu impacto. Prevenir é o mesmo que eliminar. O nome prevenir está no PMBOK 7ª edição, mas como eu acho que vai cair o 6ª ou 5ª para vocês, vocês entendam como estratégia de eliminar a ameaça. O equivalente disso para a oportunidade é o quê? Explorar. A equipe do projeto age para garantir que a ocorrência de uma oportunidade incorra. Você perceba que essas estratégias não são mutuamente exclusivas e, além disso, nem sempre você vai conseguir eliminar ou explorar. Porque às vezes você precisa de um recurso que você não tem, você precisa de uma competência, de um conhecimento ou de uma informação que você não tem. Então não é que você tem uma opção de fazer isso, tá? Essas são alternativas e vai depender do contexto, porque a gestão de riscos é personalizada para cada contexto, segundo alguns critérios, segundo as disponibilidades de recurso que cada organização tem no seu contexto interno e externo, tá? Então, escalar. Escalar, gente, tanto para oportunidades quanto ameaças, é fazer o seguinte. Eu estou gerenciando o risco. Na identificação, eu identifiquei um risco. Na análise, eu descobri que aquilo não é responsabilidade minha, ainda que afete a organização. Como não é minha responsabilidade, eu não tenho que tratar aquele risco, eu informo para outro setor, para outro departamento, para outro gerente, para quem quer que seja, que existe aquele risco, que ele pode impactar os objetivos da organização, mas quem tem a autoridade para tratá-lo é ele. Então você joga o peixe para ele tratar e fazer uma bela muqueca para a gente, entendeu? Então não é sua responsabilidade, você escala para quem tem a responsabilidade para tanto, tá? Transferir. Isso aqui normalmente para ameaça é quando você contrata um seguro para alguém gerenciar e suportar o impacto. Você não está mexendo no grau de risco, você não está mexendo na probabilidade, você não está mexendo no impacto do risco. Você simplesmente está assumindo que o risco pode acontecer, não vai mexer no impacto, não vai mexer na probabilidade, mas vai transferir para alguém. É por isso que a gente tem plano de saúde, é por isso que a gente tem seguro de carro, porque se acontecer uma merda, quem assume as consequências não somos nós, mas a gente não mexeu nem na probabilidade nem no impacto. A mesma coisa para compartilhar, que é para oportunidades. Você envolve a alocação da propriedade de uma oportunidade para um terceiro, que vai ser mais capaz de aproveitar o benefício dela do que a gente. Entende? Uma parceria, uma joint venture, por exemplo. O que é mitigar? Na ameaça é reduzir a probabilidade de um impacto. Melhorar. Melhorar é aumentar a probabilidade de impacto, ou seja, respectivamente para ameaça e para oportunidade. O que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje, estou gravando essa aula para vocês exatamente às 2h30.
de um domingo. Eu estou fazendo uma estratégia que é mitigar a ameaça de você errar questões disso. Eu não estou garantindo, eu não estou eliminando a ameaça de você errar normas ISO ou gestão de riscos, mas eu estou melhorando a oportunidade quanto mais informação e conhecimento eu passo para você. E se você estiver estudando e vendo essa aula com muita perspicácia, você está melhorando a sua oportunidade e você está mitigando o risco. Ou seja, você vai diminuir a probabilidade de errar. Porque isso tem impacto positivo ou negativo na tua prova? Negativo. Então você quer reduzir o impacto e você quer reduzir a probabilidade. É isso que a gente está fazendo. Em concurso não há como eliminar o risco de reprovar, porque podem acontecer advir circunstâncias muito alheias ao próprio conhecimento de ter fechado ou estudado o edital ou não, tá bom? Então por isso não nos cabe. A menos que vendessem o gabarito e a gente pudesse comprar, tá? E aceitar. Para oportunidades, tá, gente? Ameaças cabe aceitar. Só que na passiva, ou nas ameaças, tem aceitação ativa e passiva. Aceitar ativamente é incluir um plano de contingência, que seria acionado se o evento ocorresse. Tá bom? Na passiva, você só segura na mão de Deus e vai, pedindo para não ocorrer. Normalmente, você faz isso aqui quando o risco é fora do seu domínio, quando a probabilidade é baixa ou quando o impacto é ínfimo, tá? E quando é que você aceita a oportunidade? Quando você não consegue fazer nada para garantir, escalar, compartilhar ou melhorar. Aí você aceita, se vier, você fica grato, porque é boa, a oportunidade sempre vai ser boa, por menor que seja o seu impacto, tá bom? É sempre bom, nunca ninguém nega o que vem de bom, né? Mas não vai fazer nada para garantir, tá bom? Ó, uma questão. Durante o desenvolvimento de um projeto, seu gestor pediu para que fosse desenvolvida toda a estratégia de gerenciamento de riscos. Em uma certa etapa desse gerenciamento, deveriam ser criadas estratégias para que, dado um determinado risco, fosse informado se esse risco deveria ser mapeado em contrato. Nesse mapeamento, é necessário prever, dentre outras possibilidades, se o risco deve ser transferido ao cliente, ser explorado como uma oportunidade, ser ignorado, não se tomando nenhuma providência para lidar com tal ocorrência. A atividade descrita deve ser feita na seguinte etapa do processo de gerenciamento de riscos. Olha só, gente, aqui ele já veio no nosso PMBOK. Isso é análise de risco? Não. Análise é verificar a probabilidade de impacto e quantificar. Identificação de riscos? Não. Identificação de riscos é SWOT. Monitoramento e controle? Também não. Implementação das respostas? E aí, é planejar as respostas ou implementar as respostas? Pois bem, é planejar as respostas, tá ok? Você planeja isso caso ele ocorra. Por quê? Porque aí você vê se ele ocorreu, a gente vai lá e trata o risco. Não existe no PMBOK sexta edição, tá? Não existe no PMBOK sexta edição, que foi na qual a Sesgran Rio se baseou para fazer a implementação de resposta. Existe o tratamento, que é o planejamento de resposta e depois tem o controle, tá bom? Então, lá no PMBOK sexta edição, para risco só existe planejamento e controle, como eu ensino para vocês durante a aula, tá bom? Então, é a letra D, a resposta correta. 19. O gerente de projetos está elaborando lista de riscos de determinado projeto de software. Segundo o PMBOK, não é uma estratégia de resposta aos riscos. Aceitar é, mitigar é, transferir é, prevenir é, identificar não é uma resposta a risco. Identificar é uma etapa do gerenciamento de riscos. Portanto, letra E, a nossa alternativa, tá? Fácil, né, gente? Fácil depois que você acabou de ver, tá bom? Muitos vão olhar para essa questão e vai falar assim, grapa! Vocês lembram desse comercial? É bem legal, o cara tá assim passando, né? O carro tá passando, eu não lembro de qual carro era. O carro passa em alta velocidade, aí tava, né? Essa música aí. Aí quando passa, o cara só ouve assim, ó, grapa! E ele fica falando, grapa! Pois é, você vai ficar lento olhando assim, né? O trem passar e te atropelar. Não é o que vai acontecer com vocês, porque vocês sabem que identificar risco não é uma resposta aos riscos. Não é dentro do plano de respostas para tratar os riscos. É uma etapa do gerenciamento que antecede o plano. Tá? Então, letra E, nossa alternativa. 20. Não representa uma resposta válida possível para um risco identificado em um projeto. Transferir o risco e suas consequências para terceiros é uma estratégia. Realizar ações para reduzir a probabilidade de um impacto de ocorrência ou reduzir seu impacto? Mitigação. É.
Forçar a ocorrência do risco o mais cedo possível no projeto para que haja tempo hábil para lidar com suas consequências. Materialização, falei disso? Não, não existe. Aceitar a probabilidade de ocorrência do risco e suas consequências? Sim. Evitar a ocorrência do risco alterando o projeto de forma a eliminá-lo? Eliminação, que é o mesmo que, segundo o PMBOK, 7ª edição, prevenção de ameaça, tá? Portanto, a única coisa que não cabe aqui entre as respostas é a letra C de coraçãozinho. Coraçãozinho cheio de amor para vocês, tá? Letra C. Então, aqui, ó, preparando e implementando o plano de tratamento. Devem ser integrados nos planos de processos de gestão da organização em consulta com as partes interessadas apropriadas, com informações que incluam justificativa para a seleção das opções de tratamento, falando dos benefícios, aqueles que são responsáveis e responsabilizados por aprovar e implementar o plano, as ações propostas, os recursos requeridos, incluindo ainda os planos de contingência, as medidas de desempenho, as restrições, os relatos e monitoramentos requeridos e quando se espera que as ações sejam tomadas e concluídas, né, com base nesse plano de respostas. E aí é um monitoramento e análise crítica. Quando é que a gente faz monitoramento? O tempo inteiro. Então visa assegurar e melhorar a qualidade e eficácia da concepção, da implementação, dos resultados do gerenciamento de riscos. Ele é contínuo e a análise crítica periódica deve ser parte do projeto, aí, do processo de planejamento, tá? Então pensa o seguinte, você tem o monitoramento feito continuamente. Agora a análise crítica ela deve ser periódica. De tempos em tempos você tem que parar e ver tudo que você já fez. E aí? Tá ok? Isso está correto? Eu tenho que mudar? Eu tenho que adaptar? Já quando a gente fala do monitoramento, ele é contínuo do início ao fim do gerenciamento de riscos nessa estrutura da ISO, tá bom? Então aqui a gente fala ainda das responsabilidades claramente estabelecidas, o sistema de papel, o que deve ocorrer em todos os estágios do processo, tá? Inclui planejamento, coleta, análise de informação, registro de resultado, fornecimento de retorno, incorporando ainda todas as atividades de gestão do desempenho, de medição e relatos da organização por meio de indicadores, inclusive, tá bom? E aí, por fim, o registro e relato. Convém que esse processo seja documentado e relatado por meio de mecanismos apropriados. E para que a gente faz um registro e o relato? Para aprender com as experiências passadas a priori, tá? Para comunicar atividades e resultados da gestão de riscos, para fornecer informações para futuras tomadas de decisão, para melhorar as atividades de gestão de riscos em ciclos posteriores, para auxiliar a interação com todos os stakeholders ou partes interessadas, incluindo aquelas com responsabilidade e responsabilização por atividades da gestão de risco. Então aqui as decisões relativas à criação, retenção, manuseio de informação documentadas devem levar em consideração, mas nunca se limitar o seu uso à sensibilidade da informação e aos contextos externos e internos. Por assim dizer, o relato é parte integrante da governança da organização e convém que melhore a qualidade do diálogo com essas partes interessadas, apoiando também a alta direção e os órgãos de supervisão para que eles cumpram as suas responsabilidades. Então, os fatores que devem ser incluídos no relato, mas que não são limitados a eles, são o quê? As diferentes partes interessadas, suas necessidades específicas de informação e requisitos, custo, frequência e pontualidade do relato, o método utilizado para construir o relato, que é o documento, o registro, né? A pertinência da informação para os objetivos da organização e para a tomada de decisão nas diversas instâncias organizacionais. Ei, terminei aqui, não é? Fechei finalmente, de acordo com a norma ISO, o que seria a gestão de riscos cobrada no seu edital do CNU. Espero que tenha sido bastante clara a minha exposição, eu quis ser mais objetivo, portanto eu fechei ali o diálogo, os comentários, eu gravei a parte, agora nessa reta final eu vou optar por essa estratégia para que a gente não seja interrompido, né? Para que o fluxo de conhecimento ande e eu consiga ali trazer o máximo possível do edital para vocês, meus mentorados, tá? Lembrando que aqui essa ainda era uma promessa que eu tinha cumprido aqui com o pessoal do meu canal. De agora em diante, nossos encontros aqui da mentoria vão ser todos fechados aqui, as 7 chaves, para quem deu aí credibilidade ao meu trabalho e me contratou, tá bom? Então fiquem com Deus. Hoje ainda teremos reunião às 7, reunião de alinhamento para as estratégias finais para as 2 próximas semanas decisivas para a nossa prova. Até mais, gente. Um abraço.